Bom, a mim está a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de tentar perceber o que está também acontece nas eleições é tenta perceber o momento que nos está a atravessar agora enquanto país. Assim, né? A única coisa, por exemplo, que em Castata houve nenhum partido se posiciona é sobre uma conjuntura internacional extremamente incerto que está acontecendo. Nós não sabemos que nós é vulnerável a conjunturas internacionais. Na pandemia não importa turista, não te importa aquele doença, imediatamente eu tive um conjunto de prejuízos sociais que o governo gere, que o governo consiga gerir. Depois, guerra da Ucrânia, onde que preço de cereais vai para riba, preço de bens alimentares básicos, cima óleo, vai para riba. E agora, não tem uma crise petrolífera já em andamento, tem partes no mundo que, por exemplo, a aviação civil já para completamente, e buta houve tudo partidos naquelas eleições da Pápia, mas se não está dentro de uma caverna na Cabo Verde. Ninguém que sequer tenta formula para a sociedade, olha ali, não tem gasolina está sub, quando a gasolina está sub, tudo coisa está sub, não tem um contexto potencialmente inflacionário, tem um monte de alguém na cena internacional que está falando, ele é potencialmente extremamente disruptivo, a nós não temos uma população empobrecida, ele que está também aguenta outro baque nesse poder de compra, coisa que não está também faz. Se não for governo, se não continua no governo, se não consegue quebrar a maioria na casa de Cid, coisa que nos posição perante aquele, não, é como companheiro, como sempre. Eles fazem os que fazem, mas há 15 anos os que fazem, mas depois nós era ditador, nós é que é democrata, e o Cid está falando que quebra a maioria, mas quebra a maioria que ele ajuda quando, por exemplo, estive sempre ao lado do MPD com as questões das presidenciais, à exceção de quando que António Monteiro concorre ele, mas, portanto, o que não tem é um contexto completamente alienado de uma situação potencialmente perigoso para o nosso país, se a pandemia foi, se a guerra de Ucrânia foi em termos inflacionários, e porque tem uma força nacional, político, seja no poder, seja na oposição, te refere que lá, para mostrar tudo alguém completamente de cheira sangue de campanha e tudo prioridade de governação, te passa para lá. Gosta, a única prioridade de tudo alguém é ganhar à custa do eleitor. Portanto, não tem um contexto difícil e não tem uma classe política que te parece completamente alheia a esse contexto. Naquele espaço ali, não tem 4 forças que já manifesta em termos de ambição legislativa e goste, não tem que hoje que cozer, que cidadãos também reagem. Não é importante no contextualiza a cidadania cabo-verdiana também. A mim, acho que John Fleli, mas também repete para mim, ele é uma visão extremamente importante. Um amigo de meu, que é um velho militante partidário ali de Cabo Verde, que está naquela andança ali desde a independência, ele falou, mas na Cabo Verde, nenhum partido que está ganhando eleições. Na Cabo Verde, eleições que está ganhando, eleições está perder. Ele falou, mas no 91, PSV que perde, que foi a MPD que ganha. Na 2001, que foi MPD que foi PSV que ganha, foi MPD que perde. O mesmo na 2016 e que ele é que o mesmo gosta. Que ele, em grande parte, para uma coisa que se calhar ele pode parecer ofensivo cá não está falando. Eleitor cabo-verdiano é um eleitor infantil. Sim. É um eleitor que tem uns instrumentos democráticos, que participa, voto, participação política, tem direito à associação, tem direito à participação política, tem direito a formar partidos, concorre, mas é que usa-se. Um exemplo, por exemplo, um jovem que está seguindo a página desse, não está num diálogo, e ele pergunta, bom, se nenhum desses que está sirve, então quem é que um jovem deve dar esse voto? Que é que é o problema, nunca deve dar nosso voto, nunca dá nosso voto para nós sermos eleitor infantil. E que sem razão. No tempo, na história, 50 anos de independência e 35 anos de democracia é pouco, é um momento. Ainda nunca tive tempo de amadurecer nossa república, amadurecer nosso cidadão. Portanto, quando um jovem te pergunta quem está a dar voto, ele está a fazer tudo errado. Ele que se diverte se está a dar voto, ele está a diverte se concorre contra aqueles votos que existem. Então, a coisa que tem é que é uma situação mau, onde que tem uma classe política completamente focada não no governo, mas na ganha,
E botar uma cidadania que ainda está a esperar alguma coisa dele, em vez de ser na rua de forma um exemplo. Um exemplo que tem a vantagem de o Celeuma entre as elites, lá está, e Damião Medina na Santo Antão. Que ele é um exemplo de nosso eleitorado. Tem amigos que estão completamente fora de si, de modo que um país que está combatendo BBG depois um agressor condenado, e que foi só acusado, e foi condenado, e tem pena suspensa, e continua no grupo parlamentar de Santo Antão, de MPD, ninguém cachete ele, e gosta está como número 3 na lista de Santo Antão Outubas. Então, o que é que acontece? Pessoal que até entende, mas esse, ele é do partido, ele dá pelo partido, portanto, o partido que está atrás de lá. Coisa é que podia acontecer? Coisa é que podia acontecer? Bases de MPD na Santo Antão Flá, maltas, se nós põe aquele indivíduo agressor, condenado, na nossa lista, sabendo, modo que público, lá está, público tem que ter falado, nunca está aceitado. Nós está pôr, nunca está vota. Público está falando assim, bases está confronta coordenação e botou já também os medianas, agressores, condenados, nunca mais as que entram na lista na Cabo Verde. Mas agressor, cidadão, fica à espera para que a lista apresentada no momento de voto, onde que Damião já está lá já. E onde que está escolhida entre dois partidos. Vamos fazer, vamos fazer esse trabalho. Vamos falar na coordenação de MPD, se ele é de MPD, se você põe um agressor condenado na lista, então põe tudo minha zona, com minhas gente que você sabe meio de meu, ninguém está votando na bolinha. Povo, e que só chega no dia de voto de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos nas autárquicas. Portanto, aquele eleitorado inocente, infantil, em grande parte para mim, ainda que tive tempo de criar, ainda que tive tempo de amadurecer, nunca tem uma história de república, nunca tem uma história de cidadania e democracia. E o que acontece? Ele que cria condições para a classe política fazer o que quer. Está flou, mas está uma busca democrata para modo nas eleições está funcionando de facto. É que de brincadeirinha. A boa naquele aspecto lá não é exemplar. Nunca que tive violência eleitoral. Quando derrota está dado, partido derrotado te aceita imediatamente e te congratula o vencedor. Transição pode dar com os dois coberturas para meio nas redes sociais, mas nunca que tive uma ameaça, nem sequer na 2001 na presidenciais, quando a coisa foi tão próxima a ponto de ser decidido para 12 votos. Mesmo assim, tanto o PICV quanto o MPD, que era aqueles dois partidos que suportava aqueles dois candidatos, Carlos Veiga e Pedro Pires, eles aguardam calmamente aquele resultado, e quando o resultado sair de 12 votos, Carlos Veiga, que fazia, pode ter reclamado, mas reclama com o seu direito à expressão inconstitucional. E que fazia nem um movimento tipo Trump para atacar qualquer instituição cabo-verdiana. Portanto, naquele aspecto lá, não está direito. No caminho, tipo, nós defendemos ele. É que a PSV, é que ninguém que está atacando. Coisa que no mês usa de facto a democracia que já não tem na lei, mas que nunca está fazendo uso dele, para não está usa só aquele momento eleitoral. A nós não tem que discutir na base, a nós não tem que reclamar na base, a nós, se classe política que está falando, coisa que está também faz a respeito daquela situação inflacionária, não tem que ir juntar no pergunta. Okay? Não tem que saber, mas tudo coisa que está fazendo é de nos interesses, portanto, não tem que defender nos interesses, não de 5 anos, mas diariamente. E que ele cria aquela situação para a classe política fazer coisa que quer na conversa. Portanto, nós estamos num contexto preocupante de uma classe alienada e de uma cidadania fraco. A mim dá-me que desacreditar no sentido de, para mim, quem desacredita, então está falando, então está fazendo melhor, não está bem a mim. Certo? Aquele que é o problema, é que desacreditar, é falta de experiência. É aquele que está falando, é aquela infantilidade que está falando, é falta de experiência. Por exemplo, você toma um lugar modo Estados Unidos. Estados Unidos, gosta ali, tudo alguém está falando, é que era do império, é o fascismo quase de Trump, com se estrutura estatal extremamente repressiva que está nos Estados Unidos. Mas a coisa que bota hoje também é a enorme força que a cidadania está a fazer contra aquilo. Mas para uma coisa, os Estados Unidos está falando é a mais antiga democracia do Ocidente, dos tempos modernos. Não. Para modo, quando eu tomei a independência, que chama-se cabeça de democracia, negro era escravo, mulher que votava, nem branco pobre que votava.
Quem que te votava era branco, homem, de classe média endinheirada. Portanto, que democracia beita a larga guerra civil de negros, alguns direitos civis, e depois o Estado entra na Sul, depois a mulher teve direito a voto, depois teve o movimento civil negro de década de 50 e 60, que realmente traz o negro americano digamos, para ser um cidadão que ainda é violência política e violência econômica e violência social, ele é vitimizado. Portanto, é um processo. Democracia é um processo. A nós, nosso direito universal ao voto, já garantido. Que tem raça na Coverde, que tem sexo na Coverde, que te impediu de exercer o direito de voto. Mas, cima democracia de marca foi uma coisa que foi alargado a pulso e mesmo assim ainda está sob ameaça, a nós não tem que alargar de nós a pulso. Se você um cidadão pobre que acabou a escola, que sabe o que é separação de poderes na democracia, que sabe como que esse parlamento deve funcionar em relação a ele e não em relação a partido. Você fala, exerce você é que sabe. É modo de ler. Você depois ler um livro para diante, não, você manda ele primeira classe, você manda ele para a primária, e se um cidadão também é feito, é catanense, cidadania catanense, principalmente se você tem um Estado que catapara de botar para baixo. De tu para morrer, ele está numa situação de coisa. Não, bufla uns que hoje ali, gosta de botar lá, família pobre, estuda com dificuldade, ele está decidindo meter exercício de poder de cidadão, certo? O pessoal está falando de um emprego. Seja, pode ser chofer, pode ser condutor, pode ser terceiro oficial, pode ser coisa humilde, mas que está garantindo um rendimento, que está dando estatuto familiar, e que tem essa família, mas não sacrifica para bom, então onde que ele paga? Nós somos alguém pobre, no mês de casa, no mês de trabalho, no mês de fim de mês, no mês de comida. Quando um povo é pobre, governo, quem que está no poder, quem que é dono dos recursos, está a explorar esse mecre. Portanto, não tem muita coisa contra a cidadania, é a nossa pobreza, é a nossa história. Tempo que te cura. Tempo te cura. Mas nunca pode tempo que te cura ele só enquanto nós não te medita. Tempo te cura enquanto não te bapa te pincha. Tem um velho ditado que tá católico que te fala. Faz e Deus ajuda. Nunca pode esperar uma coisa te acontecer ele só. Faz. Então, e nunca pode ter cima juventude, cima bufla. Não está fazendo, depois está aparecendo esta dizer, toma esse lugar. Tem que ter persistência. Um dos problemas de nossos pequenos partidos, que até te mostra alguma promessa, é que está desaparecer rapidamente. Está de um pé a cada então pronto, no bem. E depois, na véspera de eleições, está aparecendo. Então, aquela persistência é uma coisa que não tem que desenvolver ou coisas que estão mudando. Então, a primeira coisa que não tem que fazer é lembra-me, todo o ciclo político começa e até termina de mesma maneira. Até começa com um partido, lá está, ninguém que ganha eleições, não está perto, portanto, um partido que faz um conjunto de promessas, no hoje Ulisses. Tinha 3 promessas fundamentais: emprego, transporte, segurança. Não foca naquelas 3 ali. Emprego, esta tenta mascarar de toda maneira, gosta que já trazer o Rico Monteiro para estádio de graça, agora para Mona Crioulo, cabeça, formação igual a emprego. Não. Você pode ter um PhD, você pode ter um doutoramento, se o mercado que está, ou a América, ou a Europa, se o mercado que está contrata, se a economia que está funciona, você arranja trabalho, independentemente de formação. Mas você tem gana com o lá está, o eleitor infantil. Okay? Transporte, caos. Na PSV, ele era um caos financeiro, sangria financeira. Eu esqueci quanto que o PSV pagava por dia para manter aquele sangria de PSV funciona. Goste, tem. Já tive Winter, já tive todo tipo, já tive Cabo Verde Airlines, já tive TICV. E coisa que tem é uma situação caótica de quem que promete uma solução e que pensa. Quando para os islandeses, eles abrem perna, eles não sei exatamente coisa que eles fazem, mas coisa que eles fazem é prometer 11 aviões e fica com nenhum. Aquilo é que eles fazem. Portanto, tem um conjunto de promessas que foi feito e que a maioria
vida de cabo-verdiano diariamente, meu. O empresário crê, até um amigo de meu que trabalha na Boa Vista, bem para uma reunião na praia, se a empresa paga 46 mil escudos para fazer uma viagem praia, Boa Vista, praia, Boa Vista. Ok? A mim, último, quase 30 mil escudos para ir de volta para São Vicente. Imagina uma empresa que tem uma ambição natural, nós é um país pequenote, Bucre tem uma ação, digamos, Bucre tem clientes nas outras ilhas, Bumeste, só Santiago, só São Vicente que até chegou. Custo que o tempo opera para aguenta, com burocracia para aguenta, com transportes para bumando mercadoria, até um hobby e Rabirantes de Brava, compra-se as mercadoria, espera-se as mercadoria, a mercadoria poderia ser na caixa para uma barca capaz. Então, o que eu tenho é um MPD desesperado com um monte de promessas que foi feito. E eu tenho Francisco Carvalho, uma dessas promessas foi precisamente viagens de avião para 5 mil escudos. Ou seja, o que eu tenho todo o ciclo era Jean Maria Neves na 2001, era Ulisses Correia Silva na 2016, agora é Francisco Carvalho, Buten que criou o Tátia, mas também salva a pátria, o salvador da pátria. Buten é um homem que, se me perguntam qual que é o programa de Francisco, qual que é esse posicionamento, nos tem acaba com o emprego? Sim, muito. Você também põe 5 mil escudos de transportes, não é uma coisa que nunca dará certo. Sim, muito. Você também investe na educação, com tudo que os professores sem formação, com tudo que as infraestrutura, Maria, muito. É importante, mas muito. Portanto, não sei se você lembra, muito que era slogan de Ulisses Correia Silva, Cabo Verde tem solução. Mas nunca é que pensa naquela solução. E hoje, mas de flama tem solução, é uma maneira fácil de ganhar. Portanto, nos eleitorais te permite que ele aconteça sempre. E te permite que o partido que está no poder caia de podre, cima MPD Gossi e PSV em 2016, e te permite parecer alguém, que era o Ulisses Gossi e Francisco, que está também resolve todo o problema de Cabo Verde, que é uma coisa que te acontece. A única solução, por exemplo, que o Ulisses teve durante todo o seu mandato, seus 12 mandatos, foi pobreza desse governo. Aquele governo era governado não para alguém que tinha uma visão para Cabo Verde, mas para esses boys e esses girls de partido. Que foi o mesmo com o José Maria Neves, que era alguém que individualmente assim, é mais classe profissional, mais classe pessoal em muitos casos, mas que também está minimamente preocupado com a saúde do país, está preocupado com a sua manutenção de poder e com a sua carreira pessoal. Portanto, o que não tem é que MPD está falha, e PSV posicionado como o salvador da pátria, o que não tem é uma repetição sistemática de todo o final de ciclo eleitoral que tem na Cabo Verde. A única coisa que não pode falar de diferença entre os dois é que normalmente a MPD é 10 anos e PSV é 15. Que ali, é para nós, a MPD é uma instituição muito mais fraca. Qualquer guerra está a sair outro partido, qualquer guerra, tudo, comadre está lá para o Pachus, gosta de não ter uma guerra entre dois anos de MPD que já dá saídas, já dá um monte de coisa. Portanto, PSV é que a Pamoeca tem crise. Está numa crise tem 15 anos, mas esse tecido organizacional é muito mais forte. Ele aguenta a crise, ele perde na eleição, ele perde, ele aguenta a oposição, ele aguenta com muito mais força, digamos assim, e que ali é caminho que está a falar, que ali é evidente pelo facto que normalmente a MPD te aguenta 2 mandatos e normalmente a PSV te aguenta 3. Depois, que naquele contexto ali, qual que é o contexto de PSV? Botene um candidato que, por que está hoje, é extremamente popular. Ele está posto, a conversa está farto de menino bonito, incompetente, está anda na cara de Estado, está ganha para fazer nada, está ganha há tempos, Oscar Santos sube e ordenados de conselho de administração de banco, onde que ele vira está ganha qualquer coisa como 500 e tal quanto por mês, fora tudo o resto. Fora água, luz, carro, gasolina, comunicações, viagens, ajudas de custo, fora tudo o resto. E quando tem que ir num quadro onde que tudo alcança a perder poder de compra, você tem uma situação onde que um Francisco Carvalho te pareceu extremamente atraente.
Ele é de Vila Nova, ele é um homem que se aparência, está flateu descrição, está flateu, se manda falar, ele é magro, que os outros está tudo gordinho de boa vida, de partido, até se aparência, está falar algo de ponderação, humildade, frugalidade, que é coisas que gostam ali, naquele contexto, lista está a ser apreciado. Mas o que está oferece em termos de pensamento político, por exemplo, para resolver essa situação que nos está a referir há tempo. O que está também acontece no mundo. Aquele que se posicionamento em relação à política externa, por exemplo. Com o verde, a nós não depende completamente do exterior, mas não te reduz e ajuda que não te arranja. Não tem que ter estratégia, não tem que saber com quem que não te apoia, não tem que saber coisa que não crê de África continental ali ao lado, que é uma zona que está a desenvolve com rapidez e com pujança enorme. Ao contrário de marca, por exemplo, que está a cair aos pedaços. Portanto, coisa que não crê, não sabe de Francisco, nunca sabe. Não sabe me querer resolver, se o Ulisses queria resolver, mas a Maria queria resolver. Nunca sabe modo que você também resolve, nunca sabe de seu pensamento político. Se boa é para ser gestão. Gestão de praia, por exemplo, por um lado, tem bons investimentos, por exemplo, na minha zona, feita em termos de organização do território em si, de Ponta Belém, etc., assim por diante. Por outro lado, a organização da cidade é uma falta de gestão completa. Porque hoje posto de Polícia Nacional Móvel, porque hoje a Polícia Municipal na Sucupira e porque hoje 3 macacos, cada um tamija num canto de um contentor. Na barba cara de polícia ninguém quer fazer nada. Portanto, tem uma ausência de gestão urbana. Que cada buta confronta, cada mim confronta um dirigente de Câmara, mas tem esse problema ali, a mim tem pessoalmente na minha zona, que já levanta uma aldeia de lavador de carro, que tem nenhuma regulação. Polícia Municipal está servindo só para correr atrás de rabirante na platô. Só para extorquir nós rabirante. E a mim tem a IUP, mas o Zé que é baixo praia, ainda tem uma concepção colonial de o que é uma cidade. Pouca dor não só tem existir porque não tem bote que rodlota da gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te chapa depois. Fazer agora. Então, tem uma falta de gestão que nunca foi aproximada. O Ulisses Correia Silva, por exemplo, saneamento melhora, patrulhamento, digamos assim, de cidade melhora, tive investimentos que foi feito, portanto, qualidade de vida de praia aumenta. Mas o que é que acontece desde então? Imigração interna e de continente em massa. Praia tem alguém também de campo de todo lado, de nosso campo e de campos na Guiné-Bissau, na Guiné-Conakry, para bem job de trabalho. Para Moco Verde tem turista, tem alguém que parece turismo, tem boom, gosta ali. E tem uma cidade que capara. Gestão tem que adequar. Onde que é a adequação? Onde que é saneamento? Um desastre. Tudo que é botão, está a fazer. Tudo que é gestão, ninguém que sequer pensa nele. E tem aquele câmara ali, está falha desgraçadamente. E se me dirige a um rabidão, a um responsável de câmara sobre aquele assunto ali, e ele fala, sim, é um probleminha que por vezes está surgindo na cidade. Eu falei, sister, não. Ele é um problema sistêmico de cidade e de praia que em que está hoje a gestão não caiu. Quando tem migração interna, quando tem migração regional, tem que ter programas quer dizer, alguém tem que morar, eles têm que trabalhar, eles têm que ter serviços, a Bobo tem que ter serviços para esse, a Bobo tem que ter todo um conjunto de serviços urbanos, de saneamento, de habitação, de loteamento, sei lá o que for, para boa aguenta crescimento de cidade. Desse, ninguém que está para nesse, para uma coisa. Por um lado, tem uma elite que está feita nessas vilas, e coisa que está lá fora, que se lixa, está andando só de jeep, esse que está põe pena lixo, esse que está apanha calor, esse que está cheira o feio. E depois tem uns aliens que vive no lixo, na calor e na cheiro feio, que tem maneira de dialogar, que tem poder para dialogar com o poder municipal. E tem um Câmara Municipal que muda aquilo lá. Se Câmara Municipal de Praia, seja de MPD, seja de PAICV, conseguir mudar a forma que Câmara de Praia é gerido, não estrada com infraestrutura, mas que ele é gerido,
que alguém tinha, digamos, confiança para tentar mudar aquele país, como a complexidade de cidade de Praia hoje em dia. Praia tem 1/4 de população de Cabo Verde, mas onde que eles estão? A mim que portanto, tem extrema dificuldade em acreditar, mas tem mais alguma coisa diferente do que aquele ciclo habitual de Salvador da Pátria e partido em decadência. A mim, uma das coisas que tem grande orgulho é que num programa que é de autárquicas 2020, quando Francisco Carvalho ganha Praia, ele era completamente desconhecido, ninguém quer saber. Infla, jogo de amor. Mas, de repente, tem PSV tá ganha inesperadamente Câmara, que foi ele que manda o Ulisses Correia Silva para a presidência de MPD e depois para o primeiro-ministro, e foi ele que manda Felisberto Vieira para concorrente à presidência de PSV, que ele acaba para perder para José Maria Neves, que também estava numa Câmara extremamente importante, que é a Câmara de Santa Catarina. Portanto, poder municipal, principalmente na Ilha de Santiago, principalmente naqueles 12 principal município de Santiago, que é Santa Catarina e, obviamente, Praia. E este define, Santiago Norte e Santiago Sul, te define grandemente. Santiago tem metade da população de Cabo Verde. Metade. Portanto, ganha na Santiago, ele é uma coisa demográfica, que as outras ilhas, esta flor, com seis razões, mas tudo coisa está centralizado na Praia. Por outro lado, tem uma pressão enorme para que ele aconteça para Santiago. Tem metade da população e Praia tem 1/4. Portanto, posição de presidente de Câmara de Praia, 1/4 de população, e posição de Praia dentro de Santiago, onde tem metade da população, independentemente de candidato, ele é um capital enorme a nível eleitoral. É alguém que está exposto a ter uma audiência cativa de metade do país permanentemente. A boia de capital está na televisão permanentemente. Tudo coisa te afetou diretamente, tudo coisa te acontece é na quintal. Portanto, isso é óbvio, foi para Ulisses e assim é para Francisco. E quando acontece no 2020, era óbvio. Você está numa posição que, assim que ganha um segundo vez, é óbvio que essa baba para a presidência de PSV. Okay? Portanto, tem um candidato forte, mas Buca tem uma organização forte pelas razões certas. Em primeiro lugar, por a questão de gestão, aliás, se hoje a plantel, equipa de gestão de Francisco Carvalho na Câmara, ele é lastimável. Lastimável. Buca está hoje capacidade lá está de inovação de gestão. Buca está. É que à toa que o resultado foi fraco a nível de gestão, não de infraestrutura, de beton, mas a nível de gestão. Coisa que está falando, mas quando for primeiro-ministro, se a ganha, se o Ulisses torna a ganha, sabe, mas se o governo está a vencer, que ele vergonha que ele negócio. Portanto, lá é mais do mesmo. Se Francisco ganha, nunca está hoje nada que está mostrando este a ser diferente. Nunca está hoje ele dialoga com a sociedade civil, nunca está hoje ele busca talento. Praia é pequenote, buta ouve tudo coisa. A mim, então ouve teu coisas. Mas buca hoje Francisco fora de si organização. Buca hoje ele está movimenta na sociedade civil, ele está movimenta na partido, ele está movimenta numa perspectiva eleitoral. Portanto, onde aquela inovação política, aquela inovação conceptual de cabeça, de perspectiva, de estratégia, que está também convenção, sim, a mim que está convencido, lá está, em 2015, tem registro de uma entrevista onde que está a colaba, para modo de era crítico de o fim do PSV, está a colaba na MPD. Se magoasse, para modo crítico do fim do MPD, está a colaba na PSV. E eles perguntam claramente, você tem confiança na gestão de Ulisses? Eu falei, não. Não vota para ele 2 vezes. Primeiro vez contra filho. Segundo vez para Mongacha, mas se gestão entre 2008 e 2012 para valer sim um segundo mandato. Foi a última vez que eu voto na Cover, foi naquela. Eu faço um não voto por objeção de consciência. Mas ele tinha ideia de se era o que era, não. Nunca para meta cair tão rápido. O Ulisses ganha com uma maioria fantástica em 2016. Em 2017 foi veiado no Festival de Bahia, para modo de se o governo já mostrava se unhas. Mas nem sabia, mas se o governo se estava a ser para coisa que ele é para montar, já quem quer que esse rapaz. Então já Miguel Monteiro no Parlamento,
não sabia que depois veio para a Bolsa de Valor e para secretário-geral de partido, etc, etc. Portanto, não sabia quem que ele era, não sabia quem que era Fernando Elísio Freire. Buta hoje que é o seguinte, onde que é o seguinte, Francisco Carvalho, que está também governo só, para resolver os problemas terríveis daquele país. Esse também se tem um gênio na cada ministério, um gênio honesto, um gênio culto, um gênio ou uma gênia, que é alguém que sabe o que está a fazer e que é dedicado ao país, um desses, não creio isso. Bom, aquele terceiro força que está concorre é o Cid. O Cid está a concorre com um papo atrasado, mas interessante, que é que não deixa maioria absoluta e reina na Assembleia, para uma maioria absoluta realmente está dando a ditadura a maioria, no quebra ali, no faz uma maioria relativa, onde que quem que tiver maioria relativa tem que negociar com outra força para poder passar essas leis. Idealmente, sim, não concorda completamente com aquele. O problema é o Cid. O problema é alguém que já faz 3 vezes bem com ideia fantástica, você é aquele mesmo alguém. Ideia pode ler em qualquer livro possível, mas é aquele mesmo alguém. O Cid é um partido interessante. Ele sempre foi ligado ao norte. A Santo Antônio e São Vicente, mas nunca que eu consegui eleger ninguém na Santo Antônio, foi sempre na São Vicente. Ele elege 2, depois ele elege 3, na 2011, acho eu, ou no 2016, ele elege 3 também. E na 2021, ele faz o que ele está fazendo sempre. Ele tem um face reconhecível que é António Monteiro. Nem o próprio presidente, que é o senhor deputado Luís, é que é alguém reconhecível fora de São Vicente. O único alguém minimamente reconhecível é António Monteiro. Então, está crescendo sempre, agrega alguém reconhecível de uma forma a curto prazo. Bom, alguém conchou Benser e deputado do Cid. Aquilo é que se faz com o Amadeu. Amadeu está extremamente popular naquela época, então eles acham uma maneira de é um partido de golpinhos, de esquemas. É que golpe no sentido ilegal, mas é tipo de esquema. Amadeu está acusa, não está põe Amadeu, não está caindo no quarto deputado. E aquilo é exatamente o que está acontecendo agora. Alberto Melo é um membro daquela facção perdedora daquele atual MPD. A nós não achamos partidos, é uma organização. É que é uma organização. É tipo, imagina um polivalente com muita alguém que briga lá dentro. Você de fora, bota hoje aquele polivalente muito bonito, mas lá dentro é só guerra. Partidos e cliques. E grupinhos, e quem que é amigo de quem, que está favorece quem e contra quem. E coisa que nos está hoje na MPD é uma cisão radical entre Ulisses e Citim e coisa que a mim chama Tim Veiga. De Paulo Veiga e Alberto Melo é que é o principal nome na política nacional. Eles acreditam, mas são os fundadores do MPD. Como Carlos Veiga foi o primeiro-ministro, etc. Problemas na MPD começam super sério. Problemas na MPD começam logo no início de 2000, na década de 90, 93, 94, quando Eurico Monteiro, então ministro da Justiça, mas que sempre acredita ele que tinha que ser primeiro-ministro e chefe da MPD, e da guerra com o Carlos Veiga. Houve uma saída de Eurico Monteiro, de Jorge Carlos Fonseca, que tinha sido ministro de Cusa, e aquela saída que foi pacífica, tipo, nunca está de acordo com aquele governo, então não apresenta, não, foi uma malcriação, uma peixaria, que tem uns vídeos de Eurico Monteiro, da própria sobre Carlos Veiga, que terá o cuidado. Sim. E tive guerra e produz uns feridas, digamos assim, dentro da organização onde que tem alguém que te suporta acompanhar. Quando Jorge Carlos Fonseca ganha em 2011, só ganha para modo de erro de cálculo de José Maria Neves com Manuel Inocêncio, tive ala de MPD que te lembrava de Jorge Carlos Fonseca e se aliança com o Eurico Monteiro na PCD contra a MPD, se fazia outro partido, eles bem concorrem à eleição em 1996, Eurico Monteiro consegue eleger só a cabeça, mas tive um cisão.
E tive um quarto do MPD que simplesmente recusa, não só esse que vota no Jorge Carlos Fonseca, como esse faz questão de tudo alguém sabe, mas esse que está vota no Jorge Carlos Fonseca. Para o Jorge Carlos Fonseca parece que era uma escolha de MPD. E tem aquele tipo de movimento na MPD, gosta para uma coisa em grande parte, como Eurico Monteiro. Eurico Monteiro já volta em força para a MPD, depois de ter roubado Carlos Vega e esse time de piores, que ali tem vídeo, é que a mim que está a falar, de tudo, ditador de tudo, e está volta para a MPD contra a vontade, obviamente, de um monte de alguém. E o que ele fez? Ele assume o ministério mais mediático da situação, que é o Ministério da Formação, do Empresário, da Subsídio, o Ministério de Campanha. E quando que ele acontece, os que botem um monte de alguém por raiva de hoje, esses antigos inimigos dentro do partido, de uma forma tão poderosa, voltado tão poderosa. E naquele meio ali, quem que é trado de centro é precisamente Alberto Melo e Paulo Vega. O que acontece com o Alberto Melo é que ele é um fácil de MPD. E quando ele, no meio de tudo aquela confusão, de guerra de bem e de bem, e também para o CIR, ninguém que te acredita. Ninguém que te acredita é um movimento honesto. Ninguém que te acredita é um movimento motivado para, mais uma vez, não está de acordo com a partir, que até autárquicas não está a falar, mas era o maior. Não está de acordo para mais cada um que quem cria, então também para o CIR, para a morte. Eu estou falando, não é independente, não, a boa que é independente, a boa é um fácil de MPD, que tive uma transição, nunca escrevi nada para no hoje, tive um movimento estratégico, interesseiro, de uma organização na qual a facção está a perder, para o outro que está permanentemente atrás de um rosto melhorzinho de que as coisas que existem nessas coisas. Então, o que tem é um CID que te aproveita de que a saída, que te aproveita de que os restos de outros partidos, para ele tenta compor, digamos, uma proposta parlamentar. Ele acaba com maioria. Então, imagina, mas tem pelo menos um grupo de parlamentar de 8 deputados, que recebe conta muito por alto, para acaba com maioria absoluta. Ou seja, para garantir, mas nem MPD, nem PSV tem metade, mais de metade de que 72 deputados. E o Cid Flame cria um grupo parlamentar de 7 que era se aposta para 2021. E tive 4. Vamos olhar, Amadeu. Tem 2 questões fundamentais que te coloca o Cid. Não tem aquele papo de não acaba com a maioria. Um X alguém pode ficar que não. Não está também junta que os restos, que partidos, que sobra de que as guerras de partido, é que resto no sentido, mas é alguém que de repente foi vítima de guerras de partido. Mas como isso tem visibilidade, não está também posto para nós. Que ela consiga, das 8 deputados na Assembleia, fora que as 4 que estive só para Maria Amadeu e antes de cometer o erro terrível de apoiar Carlos Vega de aquela forma comercial. Nunca te acredita. Nunca te acredita, mas se crê, se tem algum plano para negociar com a maioria, me acredita, mas se a MPD ganha, e se eles conseguem uma maioria relativa, e se eles conseguem ter alguma forma de impedir maioria absoluta, esta ser simplesmente capaz comercialmente de MPD, sempre se foi. Portanto, nunca hoje, nem se eles ganham mais um deputado na Santiago e um deputado na Fogo, o Casimiro de Pena, nem naquela possibilidade de eles ganhar, nada que muda. Nada que muda, para mim, é o CIR. Isso está bem. É que mais ninguém. É aquele alguém, é aquela organização que já comprovaram que tem nada para oferecer parlamento a não ser reclama devagar. Eles têm 10 minutos de tempo no grupo parlamentar e ainda assim está dizendo, mas está para mais devagar para todo alguém e não fez que está falando rigorosamente nada. E 20 anos de que lá.
cozi que está também espera, para modo ou dois elementos novos, dos quais é Casimiro de Pina, que consiga reunir mais de que 1% na eleição que ele fala, mas está ganhava, e é mais desafetário de MPD, que antes o Ulisses Correia Silva era Nossa Senhora nasceu, e o Ulisses Correia estive na terra, agora ele é um pequeno déspota, com tudo que as ideologias interessantes anti-esquerda de Casimiro de Pina, quer dizer, esse tenta funciona com coisa que cada para outros alguém para promover uma ideia que é que tem. A mim que tem qualquer confiança, qualquer tipo de esperança, mas nem se o CID consegue uma presença parlamentar mais teu, mas que ela representa uma verdadeira mudança para a política de Covid. Vou pôr te pergunta para a Mircea Carrasco. Mircea sabe exatamente onde que está. Mircea que tive a mim, Casimiro, de Pena, não tem entende para mim que está crendo. Se consegue eleger no fogo, você consegue ir para a Assembleia Municipal, quem sabe, papi, que deixa nunca mais que os outros gajos de papi para mostrar ele que sabe, e ele também, que tem nada a perder, ele tem uma imagem arrebentada depois daquele último legislativo de presidenciais, e depois de tudo lugar aqui já com o MPD, que já se coba companheiro, e que tem nada a perder. Alberto Melo, sim. Alberto Melo é uma figura de respeito, ele é deputado da nação. E enquanto que a direção do MPD, que você também aguenta muito mais. A ministra hoje é Paulo Vega, que é foi concunhado de Alberto Melo, que está a fazer várias investidas no sentido de, quem sabe, vir anunciar aposta na liderança da MPD. Um Alberto Melo, assilado, cima sempre estive ao lado. Antes de o Cid ser é uma coisa com muito mais valor do que um Alberto Melo que já ganha Independente Santiago Sul, mesmo se conseguir eleger se cabeça. Portanto, num contexto de que ele fala, mas o Cid que cria Mircea Delgado, de certeza que não está cria super show, está cria, mas Mircea Delgado é que se calhar teve muito mais ponderação e que fala que tem hipótese de, se a mim ele é jovem, ele está com popularidade enorme na São Vicente, portanto é natural que crie um futuro político. E ele sabia que uma concorrência na UCID que era nenhum ativo para aquele futuro político. E pode estar separado de MPD, mas São Vicente precisamente aquele onde que na Câmara, por exemplo, Independente está ganha. Isaura Gomes, Onésimo Silveira, tudo está ganha. Portanto, nada que te impede uma ex-deputada da nação, que já foi do MPD, mas que se separou e que, se separação, ganha enorme popularidade na São Vicente. Ele está muito mais bem posicionado como independente, por exemplo, para fazer uma aposta na Câmara, do que depois como parte de lista do CID. Portanto, não. Ele que tive bastante bom senso, se é que houve diálogo e ele falou assim, mas não, ele tive bom senso suficiente de falar que tem hipótese, ele é uma coisa que tem interação. E a verdade é uma coisa que fica PTS. Falar do PTS acabou debate. PTS acabou debate. Ele disse só, ele já te mostrou, mas tem uma direção que talvez que tenha seus melhores interesses em mente, que é o seguinte: situação, um partido no poder, ele pode ter razão que tem interesse no debate. O Ulisses Correia Silva acaba para bem, tinha falado uma catababa, pode ter razão que tem interesse no debate. Está numa situação, assim, mas já não refiro, extremamente difícil a nível de coisa que pode defender de si gestão no emprego, no transporte, na tudo coisa, na gestão, na amiguismos, na partidarização, na tudo coisa que promete soluciona e que é que se soluciona. Portanto, ele pode falar, não está bem. Francisco Carvalho, por questões de agenda, por questões de interesse, por questões de que a desgasta na confrontação, ele também, ele é líder de maior partido de oposição, ele está convencido de uma vitória eleitoral, e pode acabar. Agora, que os dois partidos mais pequenotes, PTS e PP, existem que aproveitar tudo o CID, toda oportunidade de exposição, que está tudo.
Sim? E quando você te prepara para aproveitar cada um, nomeadamente por se num debate que tudo alguém está hoje, para modo de você trabalhar com o primeiro-ministro da nação, potencialmente com o líder da oposição. Okay? Por um lado, o Ciro está fazendo, Francisco está bem, o Ulisses também está bem, mas lá. Por outro lado, tem pessoal que está aparece e que aproveita a melhor chance de fazer esse caso. E que é o problema de nós pequenotes. Nós pequenotes que têm estratégia. PTS, no tempo de Romeu de Lourdes, ele tinha um discurso fantástico para a praia. De solidariedade, de juventude. Praia é um contingente enorme de população de 25 anos. Não sei, de alguém que está de trabalho, que não está de escola, de alguém que tem gana, de alguém que ainda que foi matado para responsabilidade familiar e responsabilidade laboral, ainda alguém que é romântico. Mas se você desaparecer no dia seguinte às eleições, você ganha 1%. Luiz Inácio Lula da Silva, é bem tipo 4 vezes a presidência antes de ganhar. É toma pancada, que está bom. Espera esse momento. E cria, e quando ganha 2 vezes, aí depois Dilma lá, bem cadeia, sai, torna a ganha, e gosta, está também reforma, como se calhar, dos chefes de Estado mais emblemáticos de Brasil contemporâneo. Persistência, nunca tem persistência. PTS, dia seguinte, se ele tiver uma verdadeira missão, 18 de maio, está lá na série de campanha da Plânia 2030. Sabe? Para a Plânia 2031. Buca pode desaparecer. Portanto, quando o PTS desaparece, quando que permanece na zona, na cidade, na rede, depois da eleição, persistência é coisa que está falando, é coisa que está fazendo uma organização. Persistência. O perro torna bem. Esse falou, mas não, o torna pior. Você? Primeira publicação que era certo, vou fazer outro. Você discurso campanha, pensa na mão que é campanha, mão que está chegando nas jovens. Você é uma pessoa extremamente jovem, mas que tem que ir campanha. Você nunca pode anunciar uma candidatura. Se é boa PSV, se é boa MPD, pode anunciar a candidatura quando você quer. Você tem uma história de décadas na política nacional. Se é boa PTS, você tem que trabalhar com aquele alguém durante anos. Se é boa PP, e tem aspas. Portanto, um caceta hoje, os pequenos partidos cabo-verdianos, está prendo, por enquanto. Esse que está prendo. E quem é que está prendo, que avança. Boca duro não só tem existir porque não tem bote que de lota da gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te depois fazer agora. Ok, então não começa para MPD. Se uma bufla lista é onde que as guerrinhas de partidos está a esprim. Quem que está mais perto de cúpula, também para uma posição mais elevada. Quem que está mais longe de cúpula, está pode numa posição mais baixa, que pode ligeiro, mas também pode cair ligeiro. Portanto, posição de que você está na lista é parte de importância que você tem para a organização. Então, o que é que acontece? Alguém está crê. Depende de modo que o partido está, que está falando onde que você crê na lista. O que é que ela quer falar? Imagina uma MPD está seguro nesta volta para o governo. Se você pôr no número 10 ou no número 11, você sabe, mas você também para o parlamento, se para mim, que esse primeiro de praia, esse também tudo para o governo. O Ulisses Correia Silva, etc. Mas se você tem tanto certeza na vitória, aquele que está na lista, o lugar é o lugar. Aquele que é ligeiro também para o parlamento, aquele que é ligeiro também para casa. Então, o que é que você tem? Esse que tem segurança, temos alguém que tem esse vida feito. Olavo Correia, que está minimamente importante, custou que está na lista, para mim, ele deve estar esse expediente num lugarzinho internacional, na BAD, na Banco Mundial, na tudo que é coisinho que não sabe onde que Cristina Duarte, se predecessora, vai para Ruanda, depois vai para Nações Unidas. Portanto, esse também sempre aquilo, cúpula, também para um que sabe, para a empresa, para coisa. Agora, que é desgraçado que tem outro modo de vida, a não ser aquele deputado parlamentar, se que estamente com base e se que estamente rendimento, que é da guerra fria.
para onde que trabalha. E aquilo que acontece, por exemplo, com o Isa Costa, que cozé. Onde que o problema de MPD está? MPD tive guerras nas comissões regionais, onde que que tem um MPD extremamente forte, onde que Júlio Lopes está ganha sempre confortavelmente e onde que últimas legislativas MPD, PSV tive esse pior resultado de sempre. Portanto, tem um MPD fortíssimo na sala. E quando tem um MPD forte, cúpula que está bem de praia, para falar quem que está na lista. Não, quem que está na lista é que ali onde nunca está a fazer campanha. Que é base. Que é força de base. Nós está apoio. Quem que nós crê ali, nós está hoje assim não está a fazer campanha para nós. Isso que está fazendo. Então, coisa é que o escândalo que foi é que Janine Leles, ministra do Estado e da Defesa, vice-presidente do MPD e anterior cabeça de lista do SAL, que da PSV chitada e fica com tudo 3 ou 4 deputados, nunca sabe quando foi em 2016. Certo? O que acontece é que o SAL não a quis. O SAL não a quis. Obviamente, como assim não ele é cabeça de lista de SAL. E idem com Joana Rosa Comai, onde que botei um MPD forte e botei esta senhora não entra na nossa lista. Então, o que é que acontece? Esse é ministro do Estado e da Defesa e a ministra da Justiça. Portanto, essa é a própria cúpula do governo. Porque pode deixar à toa. Se tem certeza de uma vitória, esse que tem que ir para a lista. Depois bota no meio presidente e bota no meio o militante que quiser para o governo. Agora, se nunca está na perspectiva de uma vitória certa, tem que ir para a lista. Para de outra forma, porque é deputado. Boca é politicamente visível, boca é politicamente ativo. Então, o que é que acontece e que a senhora foi, já que foi rejeitada nesse círculo de nativo, esse foi metido à força no círculo de praia. E aí entra gente como Isa Costa, como Luís Carlos Silva, que está focado naquele lugar no Parlamento, para morrer, esse que tem certeza de uma vitória, e se que tiver lugar no Parlamento, esse está lixado. Mas, esse que está fazendo, esse está também fazer campanha num lugar lá de baixo para Janine Leles e Joana Rosa de Sal e de Maio ganhem na cidade, nesse círculo de Santiago Sul. Claro que tem guerra. Claro que tem guerra quando o Alberto Melo, que camista está no Parlamento, bom, que devia me ter, agora se ele está com o Ciro, o que devia ter feito, meus caros senhores, a mim, nunca está naquele lista, muito obrigado, tchau, assim como o Paulo Veiga, a nós é cúpula de outra facção e não te fica à espera, nosso tempo de regresso à instituição de outra forma. Não sei? E captura alguém que tem aquela possibilidade ali. Um Isa Costa que tem, um Máximo que tem, Bucate, captura alguém que tem aquela possibilidade ali. O que resulta é que tem guerra. Do lado de PSV, por exemplo. Dizer que este é um processo ligeiramente diferente. Ele está a tirar a vitória. E se você está a tirar a vitória, você está a ter com o cotovelo para chegar mais fácil. Você está na lista. Você sabe, mas, por exemplo, questão de Sal e Demis Lobo, que foi um escândalo na PSV. Vamos dizer. Primeiro escândalo começa quando Jorge Lopes entrega um queixa no Tribunal Constitucional contra todo o Estatuto de Partido, para mim, esse tinha medo de Francisco ganha, sim, mas ganha. E esse tem alguém, lá está, o tal polivalente com gente em guerra lá dentro. Tem alguém de PSV, tem um grupo de PSV que está convencido, mas tem pessoal que antes era apoiante de Nunes, que te preferia para PSV perder negócio em 2026. Depois pode ter uma oportunidade de falar, Francisco Cata Silva, fazer uma nova aposta sobre a presidência e chega não MPD agora caquético nas eleições de 2031 com o Nunes Silva. Que te espantava-me minimamente se aquela é verdade para show de que alguém de PSV, principalmente para nós é alguém ultrapassado, que tem aquele fome na guerra, que juventude política tem. De Francisco tem, que Janeiro fala mal, tem gente que quer voltar para o poder, gente que quer ganhar poder. Portanto, e sabe-me aquele esse momento. Portanto, tem um monte de alguém na PSV que está minimamente interessado na vitória de PSV. Certo? Tem outros aliados
que tive um posicionamento contra Francisco, que tive posicionamentos que sabe mesmo que está na cúpula daquele novo direção de PSV liderado por Francisco Carvalho e que sabe mas existem que estar na Assembleia, que é coisa que acontece na sala, onde que Demis Lobo Almeida está na cabeça de lista de sala, e a nova cúpula disse que não, onde que Jorge Lopes disse ele fala autoritarismo, mas Jorge Lopes está com um nome sujíssimo entre militantes do PSV, precisamente como é bem contra todo o estatuto de partido e tudo alguém já cá hoje, mas ele não terá os melhores interesses do PSV, mas sim os interesses da sua clique, daquela malta que talvez queira, quer dizer, todas nas redes sociais, um monte de pessoal de PSV, tudo esse que estava atrás de Noia, e atenção, que ali que envolve o próprio Nunes Silva, que tem tido um posicionamento completamente, digamos, honrado em relação a esse partido, posicionamento público. Mas um monte de quesaliguão que estava com ele, que gosta de estar hoje, claro, mas o próprio Nunes Silva está perfeitamente engajado no PSV vencedor, existem entre vontade de meter na força uma lista que você também aceitasse e vontade, quem sabe, se a mim que pode, se a Felisberto Vieira na 2016, se a caminho que você está ganhando, então ninguém para acabar. Ele tinha perdido pela segunda vez a hipótese de liderar o PSV. Se era ele que está a ser primeiro-ministro, também não interessa que o PSV fosse deputado, de qualquer forma está certo. Então, tem que começar a ter muito mais discernimento na hoje morre que as guerrinhas que termina na lista, que põe alguém de lista, para morrer que alguém está querendo lista, e coisa que ela significa numa organização. Tem uma coisa que é fundamental também não entende, é que as guerrinhas, eles que termina com a lista, esse que termina com a decisão que tomaram. Guerra fica lá, raiva fica lá, ressentimento fica lá, e na hora de vai fazer campanha, que tem nada que te garantiu uma derrota mais rápido do que uma organização fragmentária. Como uma organização fragmentária que te faz campanha. Uma organização fragmentária sabe manter um voto indeciso, ser uma organização unida. Esta cá em cima, esta faz campanha, esta negocia, esta beijona, esta faz, esta acontece. Uma organização fragmentária. Para fazer campanha, para outro, para deputada de sol, bem ganha na praia, para me encher. Para mim, que está a fazer campanha? Nem mim, nem a mula. Esta pode xintar. Portanto, o que botem, não tanto na PSV. Na PSV, ele é uma margem para uma coisa, tiro de vitória. Mas a MPD, na perspectiva possível de uma derrota, se não sabe, nunca sabe nada, não sabe como que está a comporta. MPD está a comporta, como quem está a prepara para uma derrota, PSV está a comporta, como quem está a prepara para uma vitória. Coisa que acontece, que ele ainda nunca sabe. Mas coisa que acontece é que ele está feito como que alguém está comporta. Não sei? E se você está preparado para uma derrota e você está com fome para aquele bom lugar na Assembleia, se aquele lugar lá está em perigo, olha, você está fazendo campanha. Então, coisa que você tem não margem na PSV, que é alguém que está contra aquela vitória ali, na MPD, você tem no seu círculo de massa. Você tem ele dentro de partido, você tem ele dentro de cúpula contra, que é alguém que é tipo Dico Monteiro e Jorge Carlos Fonseca contra o resto do MPD e Carlos Vega, e ele é um monte de guerrinha que já tem 35 anos da cozinha. Partidos, organizações, é modo alguém. Se você mora com o irmão dentro de um quarto durante 20 anos, não está na guerra. Se você tem uns amigos, um está fora da outro que é aquele outro pequeno. Portanto, convivência, história, cria resistências. E a organização tem que saber saber. A MPD sabe saber disso. E às vezes está num momento de extrema fragilidade institucional. PSV tem aquela fragilidade, às vezes tem um monte de alguém dentro, alguém com visibilidade dentro desse, que está engajado naquela vitória ali, para mostrar por aqui com a vitória de Francisco Carvalho, mas por outro lado, o grosso da organização está a tirar a vitória e está muito mais engajado naquela. Portanto, lista de MPD e para Santiago Sul, já no PAC, que as guerras que dão no meio e que exclui com a sala que estou Janine Lelis e Joana Rosa de listas, de 6 listas nativas.
Coisa que botei na Santiago Sul é uma lista que é muito pouco de Santiago Sul. Botei Ulisses Correia Silva, que apesar de que ser verdadeiramente de praia, ele é socialmente, digamos, de praia. Fernando Elísio Freire, Tarrafal. Joana Rosa, Maio. Janine Leles, Sal. E Abrão Vicente, Santiago Norte. Depois que botei Luís Carlos Silva, Isa Costa, etc. Assim por diante, que é o seguinte, que te identifica com praia. E quando botei uma lista assim, não pensei de uma perspectiva prática. Botei pede militantes de praia para fazer uma campanha ferrenha, uma campanha dura, uma campanha que está também ser extremamente duro. Se botei na redes sociais, botei hoje a mão que a MPD está a ser comentário. Ninguém olhava o Correia Dias, põe um post sobre turismo, acho eu, a quantidade de negatividade que aquele moço recebe nos comentários, da batalha, cada um de afirmação que faz. Imagina um desgraçado que está a fazer campanha porta a porta, coisa que está também ouve naquela situação ali. Portanto, é uma campanha que está também a ser duro. Que militante, numa situação única, você também cuspir na rosto. Para alguém que está com raiva de boa gestão durante 10 anos, que está também submete àquela para 6 ou 7 alguém que nem de Santiago Sul é, que foi junjado na lista de Santiago Sul para mais que tem de pai. E sempre de perto, esse tem que estar lá. Portanto, não tem uma situação na lista de praia que particularmente, se não está a falar, praia é um quarto de população, é onde que está rende mais deputados. Quem que perde praia, fronta. Quem que ganha praia, basicamente, ganha eleições. Quem que ganha Santiago Sul, ganha eleições. E tem um problema gravíssimo na MPD, quando te apresenta militantes de Santiago Sul, que é quem que também tem que fazer aquela campanha, uma lista de alguém que não tem nada a ver com Santiago Sul e que lhe está. Quem que é de Santiago Sul, coisa que tem uma base. Ele está naquela lista para morar na zona com alguém, para morar ter um diálogo privilegiado com alguém na zona que está fazendo decisões, que está apoia, que tem influência, que está pele vem para a volta. Se põe alguém que tem verdadeira raiz na zona, na praia, na São Miguel, na Quescou, na terreno, e botar de terreno, você perde só aquele alguém, você perde aquele alguém que tudo se troca. E se você perde tropa suficiente, a campanha está completamente condenada. Campanha é um trabalho duríssimo, seja para quem quer renova, seja para quem quer ser a poder. Se a organização que está top, se que está coeso, se que está focado naquele vitória, não te briga lugar depois, gosta, não tem que ganhar, se que aquele que tem as atitudes, bus fronta, e a MPD, coisa que está aparecendo, é que ele está bem para aquela eleição ali, com uma organização extremamente fragmentada a todos os níveis, ao nível da visão que o público tem dele, ao nível que os próprios militantes e as próprias bases está também leva aquele energia que está também leva para a campanha, que está também a ser aquele necessário para convencer um eleitorado difícil, numa conjuntura extremamente difícil para a MPD. A mim, hoje, na sequência, foi exatamente o que aconteceu com Cristina Duarte. Na final, quando José Maria Neves sai do partido e foi anunciado uma nova candidatura de Janeiro Alfer Almada, era quarto mandato. Ele está a buscar um quarto mandato e já está extremamente desgastado. Coisa que a doutora Cristina Duarte está a fazer ainda na mandato de José Maria Neves, é a fazer uma campanha para a presidência de Bate, que está bem nunca um cabo-verdiano está também a ser presidente de Bate, numa situação onde que tem Nigéria, Egito, presidente, não sei quem, nem com o Senegal nunca está briga, que fare com Nigéria e Ghana e outros grandes potências africano e regional.
ele que faz aquela para ganhar, ele faz aquela como uma campanha de public relations, de relações públicas, para ele fazer esse nome conhecido entre os decisores da política africana, entre os decisores da campanha internacional. E Cristina Duarte é uma mulher, uma profissional e uma governante com muito mais presença e carisma e competência do que Olavo Correa algum dia foi ou será. Portanto, essa chance era fantástica, tanto que veio como assessora de Paul Kagame e na Ruanda, que é o estrela de gestão política africana, e depois veio reto às Nações Unidas como assessora direta de Guterres e etc. Portanto, Olavo Correa tem uma possibilidade de fazer a mesma carreira brilhante que esta está preparando, não duvida, mas fome é que está passando. Mas ele que fica, seja a nível nacional, das empresas nacionais do cor política de MPD, seja a nível de uma posição internacional, que é coisa que a acha, mas ele está governo é um menino bonito internacionalmente, não tem nem bom história, não tem um desenvolvimento humano ótimo, não tem um lugar pacífico, tem guerra, tem violência eleitoral. Portanto, qualquer cabo-verdiano está bem posicionado para assumir várias, um ministro de Finanças, que ele tem, digamos, um currículo. Portanto, a minha coisa que a acha é uma Olavo Correa que deve ter nem vontade de ficar no governo que for na lista como deputado. Portanto, se saída deve ter sido muito pacífica. A única coisa que tem pautado aquela última semana ali é brilho completamente estático de Ucir, que, vamos aqui, Francisco, que está bem, debate, mas Francisco tem que ir bem debate, mas que ele é democracia. Mas, em primeiro lugar, não qualifica coisa que debate costuma ser. O debate é uma coisa ali no governo, que é basicamente uma feira partidária. Não está bailando, tem nenhum produto que incrementa, nenhum produto é minha gestão, minha candidatura, não está defende tudo. A MPD está defendendo, mas o transporte está maravilhoso. Mas o PSV que está mareado. PSV está depende, mas ele faz tudo coisa maravilhosa. A MPD que está mareado. Portanto, o coisa que tem no debate, no tudo que ele é que o verde, raramente, a não ser que tem um mediador excepcional, o coisa que tem é cada um também de si peixe. Portanto, é aquele que cidadão está também prende coisa que alguém tem em termos de ideias, em termos de propostas, é aquela. Coisa que você faz e você observa. Não coisa que está falando no debate, mas coisa que se faz nessas oportunidades de gestão, seja no país, seja na Câmara, seja no partido, até agora. Que é lá que você tem que hoje. E a maioria de alguém, coisa que está fazendo é esta passa por riba de aquele debate, na realidade, que tem seu significado, a não ser que bote o significado, e não está chegando lá. E esta tenta politiza, esta tenta sensacionaliza quem que vai, para um tem medo, que é outro que está preparado. O problema é mudar flanco, é permitir que ela. O problema é que a boa PTS nunca aproveita uma oportunidade de que ela. O problema é quando Francisco Carvalho, que aparece para moda agenda, mas depois botou o rumor, mas afinal, ele chega a tempo de participar do debate. Ele pode ter suas razões, ele pode fazer sim, não tem legitimidade de fazer o antes, de cultura alguém que tem que ir debate, o debate que não resolve nada, mas o que ele faz é uma decisão política para uma coisa mais dar o adversário oportunidade de cobrar. Aquilo que na campanha tem que ser, que tem nada que é mais precioso do que ser a bota controla a narrativa. Você nunca vai para mó, você. E alguém acredita na boa. Não estava lá. Esse flamante não está. Você, controle de narrativa, de fazer coisa que inflamante faz, me enfrenta, nunca fuge, é fundamental na qualquer campanha. E coisa que PAICV faz foi e perde uma oportunidade de manter-se narrativa sobre controle. Que parece, enfrenta o adversário, sai direto, nem se está bem de peixe, ataca o lixo, faz o que está fazendo. Sempre que está esclarecendo de forma alguma. Mas, politicamente, o facto de estar lá era importante para qualificar enquanto caráter,
enquanto candidato que é capaz de enfrentar o primeiro-ministro e de enfrentar a oposição e, fundamentalmente, de discursa e pôs as propostas perante o público. Portanto, que parece te doer muito mais uma organização do que parece e para a pessoa abstrações. Certo? O facto de buscar lá, não só pelo palco, mas porque o que aquilo diz da tua coragem pessoal enquanto candidato, que ele é fundamental. Portanto, se me perguntam, Ulisses Correia e Silva apareceu como deveria aparecer, ele é o primeiro-ministro defensor, quem que era? PTS, que aproveita o melhor presente mediático que podia ter, e podia falar, que está preparado, meu, então aquele é que é o problema, o facto de Boca estar preparado para 12 dias de campanha, a 15 dias de campanha, Boa aproveita uma situação que está pôr na mesmo ecrã com o primeiro-ministro. Botinha que está lá. Francisco Carvalho, Botinha que comprovava ao público, muito mais do que com o teu discurso, a tua disponibilidade para qualquer alto evento político e de Estado. Portanto, não tive um debate que mostra que a coisa que se fala, é quem que parece, quem que parece. Pouca dor não só tem existir porque não tem bote que rodlota da gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te depois fazer agora. Bom, não se te referiba, mas Santiago Sul, praia. Quem que tem praia na mão tem um quarto do país, quem que tem Santiago na mão tem metade do país. E tem uma coisa, por um lado, tem um MPD extremamente fragilizado. Por outro lado, ele é governo. Ele que tem dinheiro para fazer campanha, como ele que tem dinheiro do Estado, ele que está a fazer campanha beijo bem, apesar de que neta falar, cadê, não sei o quê, mas longe de Comissão Nacional de Eleições realmente impõe legislação do país, portanto, esta tarefa, e o Ulisses Correia e Silva está na tua ecrã e na tua decisão do país, tem realmente 10 anos. Ele é uma personalidade política há muito mais. Francisco Carvalho, por outro lado, ele é está fresco, sim, mas está fresco, ele próprio está fresco, ele é uma personalidade, chegada fresco é indicativo, apesar da não gestão de muito do pelouro municipal, é indicativo a oportunidade de decepcionar seus eleitores, sem o Ulisses já tive. Por outro lado, tem aquela questão de ele e que foi parte de televisão nacional, de que tem o poder do Estado junto com ele. Que ele está, se não está numa posição de relativo ainda igualdade, ele é fundamental. Vamos de, por exemplo, botar o gel na PSV, que ainda ganha em 2011, com muito, apesar de já tinha seu desgaste, ainda consegue ganhar com algum conforto, se me MPD em 2021. Mas a minha coisa que entendi é que as personalidades, a personalidade de Francisco Carvalho está também contra o Ulisses Correia Silva, que é um homem muito mais reservado e mais que está te representa uma organização desgastada. Personalidade de Francisco Carvalho, que já começa a ver na meio de menino, etc., assim por diante, ele é muito mais atraente para um eleitorado que está cansado de má governação sistemática. Francisco está parecendo mais simples, mais honesto. Que ali é subjetivo, que tem nada, uma plataforma real de gestão de propostas, de um programa sério, para falar assim, não está posto naquele ou naquele outro. Ele é uma coisa subjetiva, mas lá está, como nós é uns eleitores infantil, nós é uns eleitores cima, é quem que dá confiança, é homem que está a aparecer, mas está também está com o povo. Portanto, praia que te garante ser Santiago Sul, tem Santiago Sul na mão, que te garantiu a eleição, mas ele é uma plataforma extremamente poderosa para o desafio quem que está lá. Ele é que te falou, você que está também acontece, mas ele te falou, mas aquele outro, e tem a munição nesse lado. E aquele que te falou, sim, mas aquele era precisamente o caso de Ulisses Correia Silva. Mesma coisa, idil de praia, presidente de PSV, de MPD, um PSV frágil, e apesar de PSV, da casa banha, da coisa, fazia, da pensão, Ulisses ganha porque o povo já estava por aqui de promessas quebradas. Aquela é a situação que ele tem. Agora,
coisa que buta hoje está acontece, é extremamente difícil hoje coisa que está também acontece. Você pode prever, e campanha ainda que foi feita. Mas a mesa está hoje um MPD como organização mais frágil, também uma batalha, uma campanha dura. Está hoje Francisco, sua fragilidade também, nomeadamente aquele parte do PSV que quer pegar, claro. Certo? E tem que gerir, e tem que pôr nesse lugar, e tem que destruí-lo, e tem que fazer alguma coisa e que pode permitir a organização ficar manco. Se que consegue fazer aquilo, tem uma ameaça grave a um potencial vitória. Ulisses Correia e Silva, a ameaça já está, digamos, consumado, que é as listas cima que fazem na praia, que apoia muito alguém com raiva, muito alguém dentro do partido. Portanto, nunca pode falar que o Zé que está também acontece, nunca pode falar que Francisco tem praia, portanto, ele tem país, cima acontece no tempo de Ulisses, mas é que deixa de ser um capital enorme para esse lado. Por outro lado, se eu falar por Francisco Carvalho, PSV tem alguns problemas mais marginal. O grosso da instituição está a ter a vitória, ele tem mais confiança. Ulisses tem um mais fragmentado. E não vitória, fragmentação, ele é o principal passivo. Portanto, tem vários passivos que já acumula e tem um gajo que tem algum passivo na praia, mas apesar de se projeção que ser completo, já é tchau. Na sondagem, esse falando reconhecimento do candidato, Ulisses Correia Silva, obviamente, tinha 100%, ele é o primeiro-ministro do país. Francisco Carvalho, há meses, tinha 80%. Portanto, a sondagem é uma coisa difícil de certo? Mas 80% como o início de uma plataforma nacional para as eleições é canar a mão. É canar a mão. E a mensagem me está a criar, Simão falou, gosta depende de cada um gira essa organização e chega naquele 17 de maio com o maior capital possível. E no caso de Ulisses Correia Silva, com a maior gestão de danos, como mais tem coisa que isso conta. Transportes, empregos e segurança, eles têm que papel rápido para convencer o eleitor, mas houve de facto gestão. Mas não tem que papel de uma força política que é fundamental na governo, que é a força política da abstenção. Que ele é uma força política, não tem que analisar, se não analisa que os outros partidos. Então, o que acontece? Que o governo tem uma taxa de abstenção que, em média, chega perto de 50%, 40 e tal por cento no seu círculo eleitoral, no seu círculo eleitoral é importante. E o que acontece é que ela te demonstra o seguinte: nunca está contente com nenhum de que as propostas. Nunca está contente com nenhum de que as propostas. A mim, nunca te vota para modo nem PSV, nem MPD, muito menos que os outros, te dão segurança, mas tu consegue gerir, bota aquele país para frente. Portanto, nunca te vota, nunca te dá o trabalho. MPD, ele é um desses maior marketing, é como o defensor da democracia. Nós que dá a democracia ao governo. Sim, meus amigos, nós dá a democracia ao governo, mas metade de cabo-verdiano que tem o valor. Para mais que também vota. Certo? Portanto, o que nós dá a governo é uma democracia falha, uma democracia parcial, uma democracia exclusivamente eleitoral, que tem tão pouco valor para a maioria de cabo-verdiano que está contente. Se está acreditava, mas voto, está mudava alguma coisa, que está a votar. Mas é modo mim, se está acredita, portanto, se está participa. Então, o que tem é um cenário muito diferente entre um cenário de alta abstenção e um cenário de baixa abstenção. Não analisas. Imagina uma tem a mesma abstenção de sempre. 50%, 40 e tal por cento em alguns. O que ela está falando? Mas nada que muda na política cabo-verdiana e principalmente nada que muda na capacidade de partidos existentes, desde MPD, PSV até os mais pequenos, o CID, PTS e PP, ninguém que convence aqueles alguém que fica na casa a sair de casa. Portanto, quem que ganha que convence o país.
Se você tem uma alta abstenção, você pode dar festa na série de campanha, você pode soltar foguete, mas você tem que ter em mente uma grande parte do país que dá ao trabalho de sair de casa para votar na boa. Imagina uma próxima eleição, taxa de abstenção te reduz drasticamente. Imagina uma você tem uma situação completamente nova. Não põe um cenário completamente fictício, mas para não analisar. Imagina uma PSV e MPD, tudo está ganha, ninguém está ganha uma maioria absoluta, mas o CID realmente consegue 8 ou 9 deputados e uma taxa de abstenção te reduz para metade. Você tem um novo coisa completamente diferente. Você tem dois partidos habituados a governo que tem que negociar. Você tem um partido que está habituado a ter aquele nível de poder que gosta e tem importante e te impede, e você tem mandatos populares fortes. Para trazer alguém de casa, você tem um mandato popular muito mais forte. E se você chega no final de eleição com coisa de aquele dois que ganha a maioria absoluta, uma terceira força, com um verdadeiro grupo parlamentar e uma taxa de abstenção baixa, você tem uma política governo completamente diferente. Alguém que participa, alguém que tem um mandato, qualquer alguém que está dentro do parlamento pode saber, mas ele te representa realmente seus constituintes. Se você tiver uma vitória, seja de Ulisses Correia Silva, seja de Francisco Carvalho, com maioria absoluta e alta taxa de abstenção, você tem uma coisa completamente diferente. Você tem impossibilidade de uma terceira força impedir uma maioria, ou seja, business as usual, terem mais do mesmo, e você tem um baixo mandato de povo. Seja Ulisses Correia Silva, seja Francisco Carvalho, se a abstenção for alta e que tiver uma terceira força a sério no parlamento, é mais do mesmo. Ninguém está confiando em nós. Você? Nós conseguimos fazer mais uma campanha de um lado, mas metade da população, ou pelo menos quase metade da população ainda, que foi motivado o suficiente para políticos e partidos nacionais para sair de casa dia domingo, para votar. Portanto, tem que ter atenção, é que só na quem que está ganha, é modo que está bem ganhado. Que ela está bem flá, modo que política calverdiana está bem comporta, seja com alta confiança ou mais do mesmo, nos próximos 5 ou 10 anos. Modo que aquela vitória final está bem acontece é extremamente relevante. Seja para nível de abstenção alto ou baixo possível, seja para potencialidade de maiorias relativas ou não.